Fala pessoal, mais uma aula de. Ops, só para está gravando. Fala pessoal, mais uma aula de Select Statements. Legal? Nós vamos ver agora, o comando Select and Select. Isso aqui é bem legal ficar na mente, isso aqui é bem importante, porque algumas vezes a gente faz o código e esquece desta possibilidade e o compilador fica tentando achar uma finalização do código no limbo. Aí você fica perdido, sai correndo, chorando. É uma coisa bem triste. Legal? Saia daqui. Então vamos lá. Este aqui é o nosso programa. Ixi, olha quanta tabelinha aberta. 26. Criar, select and select. Tudo igual aqui. Beleza. O que é esse select and select? Existe uma possibilidade no ABAP do próprio select ser o loop. Uma coisa bem legal. E o que acontece com isso? Ele precisa de uma rotina de fechamento. Ele vai se transformar num loop, onde você vai trabalhar em cima dele. Certo? Este comando, essa forma de programar, ela é obsoleta. Não se usa mais. Por quê? Porque ela vincula muito o banco de dados a esse tipo de processamento. O banco de dados ele é um lugar que não deve ser usado para processamento. Por exemplo, tem alguns selects que a gente usa que pode fazer somatórias. E o que acontece? Você está delegando uma função de somatória ou uma função de processamento para o banco de dados. O banco de dados não é feito para processamento. E isso pode causar problemas de performance, tanto para você como para outros usuários que estão usando o sistema. Então a ideia, e principalmente na questão de performance, é perguntar tudo o que você quer para o banco de dados e sair correndo. Não vincular o banco de dados a um processamento cíclico ou ao processamento. Por isso que a gente não usa select dentro de loop. Legal? A gente pergunta tudo para o banco e sai correndo. A gente quer o menor contato possível com o banco. É como se ele fosse como se ele fosse aquela pessoa que você não quer nem contato. Você chega lá, conversa e sai correndo. O banco de dados é isso. Vai ser praticamente nosso inimigo. Então a gente quer o mínimo de contato possível com o banco. Mas essa aqui é uma coisa que existe muito no banco de dados, nos programas da SAP. E é importante saber porque ele fica dando erro de compilação se você esquece de colocar a instrução correta. Legal? Então como é que ficaria? Vamos pegar uma tabelinha que a gente consiga mais de um registro. S-Flight, aqui tem 1 milhão, né? Então vamos colocar na S-Flight. Aqui, ó, para esse cara de Conad tem 1 bilhão de registro aqui. Então é essa mesmo. Select. Opa, select. Asterisco, porque a gente vai selecionar tudo. From S-Flight into JW-S-Flight, que eu não declarei ainda, where CarID igual a 1, a and CodeID igual a 17. Vamos declarar essa tabelinha, essa estrutura. Type S-Flight. Acho que eu escrevi errado, quer ver? Olha que legal. Isso aqui é muito louco. Ops. Isso aqui, eu vou verificar a sintaxe. Olha para onde ele jogou no código. Incorrect nesting before the end of, ou seja, depois, antes do final do programa, eu preciso de um end select. O que ele está querendo? Ele está querendo que esse select aqui seja fechado. Por quê? Porque eu coloquei select asterisco from into estrutura. Mas eu não coloquei o select single. Então, o que o compilador pensa? Ele quer um select de select. Ele quer que o banco fique retornando gradativamente para ele cada linha que ele encontre com esse match aqui, ó, com essa verificação do where. Legal? Então, para isso, a gente coloca and select. Ou, se a gente não quisesse que fosse essa chave select and select, a gente precisaria colocar into table e colocar uma tabela, certo? Aí ele vai saber que a gente quer enfiar tudo direto numa tabela e não ficar nessa mongolice aqui do select and select. Legal? Vamos verificar aqui, vamos colocar um comando write. GW, SPFlight, CarID, colocar bem simples, só para a gente entender o conceito. ConID. Acho que eu coloquei errada a estrutura. Vamos verificar a sintaxe. Aí, que delícia. Bacana, vou dar um ativar. Vou colocar o breakpoint no select e vou dar um F8. Olha que legal.
Vou colocar mais para cá. Quando ele fizer, ele vai entrar num loop em cada registro. Olha que legal, é um select loop. F8. Trrr. Então, select and select é a utilização de um select como um loop. Legal? Isso aqui é extremamente importante saber, tem que dominar isso aqui, porque senão você vai ficar perdidinho nos códigos standard que está lotado, porque isso aqui era uma coisa muito utilizada, mas não é mais. Por exemplo, se você pega esse select and select e faz um processamento muito demorado aqui, ele perde a conexão com o banco de dados. E ele dá um dump, é uma coisa meio bizarra assim. Então, isso aqui é sempre colocando, certo? Obsoleto. Opa, você viu que bonitinho? Cadê? Opa, errei. Obsoleto. Tem que colocar isso aqui, obsoleto, porque senão tem um aluno aí que me arrebenta, né? Obsoleto. Isso aqui não é mais utilizado. Quando você for programar, nunca coloque isso aqui. Bacana? Mas é algo interessante, funciona bem, certo? Quando a gente tem tabelas bem pequenas, com poucos registros. Mas esqueça isso aqui da vida. Vocês só precisam saber para esses erros de compilação e para ler e entender o código standard. Legal, pessoal? É isso aí e um grande abraço.